paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí, participando do nosso canal do Instituto Teológico Metanoem. Quem vos fala é o professor Ronald. Hoje estamos na lição número 10 da nossa revista da editora Betel. E se você não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se em nosso canal e você receberá a notificação todas as vezes que for lançado uma nova lição. Então você se inscreve, tem um sininho do lado, dá uma clicada nela e todas as vezes você já recebe a notificação automaticamente. Amém? Hoje nós estaremos falando de como ajudar os que sofrem com o narcisismo. Essa é a nossa lição. Nosso texto áureo está em Filipenses 2, versículo 3, onde nos diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Então esse é um texto que Paulo nos cita, nos fala, tá? Para que nós possamos aprender com Cristo. O contexto aqui, o modelo de humildade e Cristo. Quando Cristo ele veio, ele se fez Deus, se faz homem, e como homem se faz servo, e como servo ele serve com excelência, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Então nós temos um exemplo a ser seguido sobre humildade, que é Cristo Jesus. A nossa verdade aplicada diz: no enfrentamento da tendência egocêntrica do ser humano, é importante conhecermos o que a palavra de Deus revela sobre a origem do ser humano, sua condição e o plano divino da redenção. Então hoje nós estamos tendo, neste século 21, estamos tendo um avivamento do egocentrismo, do antropocentrismo, o homem sendo o centro, tá? E precisamos realmente pensar um pouco nisto. Os objetivos da lição são mostrar o que o transtorno de personalidade narcisista, ensinar como conviver com o transtorno de personalidade narcisista e apresentar os traços do transtorno de personalidade narcisista. Nossa referência está em 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Você lê, por favor, em casa, eu já vou passando. A introdução diz assim: o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão difuso de grandiosidade, uma necessidade extrema de admiração e falta de empatia. Esse seria um conceito bem geral aqui, tá? Então essa pessoa, o narcisista, ele tem uma visão de si própria, tá? Mas é um padrão difuso, tá? É um padrão torto, vamos dizer assim, um padrão enganoso que ele cria de si mesmo como uma versão de grandiosidade. Ele se sente grande demais, tá? E tem uma necessidade extrema de admiração, ou seja, ele quer que todos o admirem, todos o bajulem e que todos o sirvam, tá? E isso gera o quê? Falta de empatia, porque ele sempre está procurando, tá, alguém que o sirva e não a quem servir. Vamos ver aqui alguns pontos, tá? O primeiro tópico que temos, o transtorno de personalidade narcisista. Fatores que levam a esse transtorno. Depois, humildade, uma arma contra o transtorno, e o engano do orgulho. Vamos citar então os sintomas do transtorno de personalidade narcisista, para que possamos saber que atitude tomar com o objetivo de ajudar as pessoas a melhorarem o seu comportamento. Veja, essas pessoas têm uma noção exagerada, de importância pessoal não baseada na realidade, tá? Veja, todos têm importância, tá? Todos têm seu valor, ok? Isso fique claro. Existe um valor para cada pessoa, todos têm seu valor. Como ser humano, criados à imagem e semelhança de Deus, todos são importantes.
Só que o narcisista, ele cria uma noção exagerada, tá? Então essa pessoa se sente especial demais, não somente um ser criado por Deus, mas um ser onde Deus, vamos dizer assim, investiu mais tempo nele, gastou mais tempo nele para se tornar melhor que todo mundo, tá? Essa é a noção exagerada de importância. E tem uma preocupação com fantasias de sucesso, riqueza, poder, beleza e amor acima do normal, tá? Ele sempre está com essa fantasia na cabeça, tá? Ele sempre está querendo sucesso a mais, riqueza a mais, poder a mais, sempre está pensando isso acima do normal. E ele tem uma tendência a ser invejoso ou se imaginar alvo da inveja dos outros. Ou seja, quando ele não tem aquilo que os outros têm, tá? Então ele sente inveja disso. E às vezes ele se imagina como vítima, tá? De que todo mundo, né, está falando mal dele porque os outros têm inveja dele, tá? Ele faz às vezes também o papel de vítima, de ser alvo dessa inveja dos outros, tá? Esses são alguns dos pontos. Já vamos falar alguns outros pontos durante a lição. Fatores que levam ao transtorno de personalidade narcisista. Segundo estatísticas, é mais comuns em homens, tá? Mas fique claro que a observação é que cada caso é um caso. Segundo alguns psicanalistas, há mais diferenças entre pessoas diferentes do que entre homens e mulheres em média. Ou seja, tá? Uma estatística, tá? Não pode simplesmente se basear, tá, num grupo, né, numa região, porque isso muda de pessoa para pessoa, tá? Tem homem que é extremamente narcisista e tem mulher que é extremamente narcisista. Então a sua origem, tá, desse transtorno é uma combinação de fatores ambientais e genéticos, ou seja, como ele foi criado, né, desde pequeno, né, que privilégios ele recebeu, tá, como os pais lhe tratavam, como ele foi criado. Isso são os fatores ambientais, tá? Ou quem era a mãe, o pai, que comportamentos, tá, incutiram nele, que comportamentos, né, refletiram nele e ele acaba copiando esses comportamentos dos pais. Então esses são os fatores ambientais. E os genéticos, né, é claro, isso é interno, tá, de nascimento, tá, mas isso é um comportamento, por consequência, maior fator é ambiental, tá, ou do como ele interpreta o seu ambiente. Humildade é uma arma contra o transtorno de personalidade narcisista. Narcisistas buscam para si adoração, exageram ao apresentar suas conquistas e talentos. Então, como eu disse, essas pessoas, tá, elas se sentem deuses, tá, se sentem acima da média, tá, e eles querem adoração, eles querem que os outros sirvam literalmente, tá? Eles acham que é uma obrigação dos outros lhes servir. Eles, quando apresentam a si próprios, né, apresentam suas conquistas e talentos, eles exageram, né? Eles colocam vamos dizer assim, uma nota acima do que eles merecem. Paulo, ele disse que ele se gloriava, tá, no Senhor, e ele disse que não acima da medida de Cristo, não acima da medida que Deus lhe dera. Ou seja, você ter orgulho, né, dos teus talentos é uma coisa, agora você ser narcisista e é soberbo, tá? Você colocar uma nota acima, tá, daquilo que você de fato merece. Paulo diz que ele era apóstolo dos coríntios, né, dos irmãos de Corinto, porque ele os gerou, né, nas suas lágrimas, nas suas orações, mas também disse que ele não se gloriaria em trabalhos alheios. Ou seja, é normal, tá, as pessoas terem seu valor,
tá, apresentar suas conquistas, seus talentos, mas nunca deve se exagerar, porque senão estará entrando já num comportamento narcisista. Jesus reconheceu em seu ministério terreno que todos os seus feitos só eram possíveis pela capacitação recebida de seu Pai. Jesus disse que ele nada fazia, em João 15:19, sem antes o Pai lhe mostrar, lhe falar, ver o Pai fazer, ouvir o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo: eu nada mais estou fazendo do que o Pai me orienta a fazer. Então, toda a glória é para o Pai. Tá? Em nenhum momento há uma reivindicação assim, não, eu que mereço. Tá? Jesus é um modelo para nós de humildade, de dependência do Pai. O engano do orgulho, a falta de empatia é extremamente grave. Este se sente único, o narcisista se sente único, e para fomentar isso, diminui e ofende os que estão próximos. Então, o orgulho talvez seja a maior forma de expressão deste transtorno. Então, esta falta de empatia, esse comportamento de diminuir e ofender os outros, faz o quê? Faz com que os outros, consequentemente, se afastem dessa pessoa. Tá? Eles podem até tolerar, tá, por um tempo essa pessoa, porque tem algum talento, tem alguma capacidade, né? Mas, tá, eles acabam ficando sozinhos. Tá? Esse é o problema do narcisista. Tá? O orgulho leva ele, tá, para a ruína. Tá? A soberba, né, leva ele para a ruína. Tá? E sempre foi assim. Tá? Você deve lembrar que Satanás, né, ele tinha sua posição, mas ele queria uma posição acima do trono de Deus. Tá? Isso precedeu a queda. Isso foi o caminho da queda. Assim é o narcisista. Ele se sente único, tá? E acaba humilhando os outros. Vamos lá, convivendo com um transtorno de personalidade narcisista. Uma atitude a ser evitada: a arrogância comum ao narcisista e o explorador de relações interpessoais. Convivendo com o transtorno de personalidade narcisista. A convivência com o transtorno dificulta o indivíduo de enxergar o seu estado de criatura. Veja, esta pessoa tem esse problema. Quando ela se olha no espelho, ela se admira além da medida. Ela se sente alguém além daquilo que ele é de fato. Tá? Ele está olhando, ele está no estado, tá, de derrota, mas ele se enxerga no estado, né, de merecedor, tá, do galardão, de merecedor, né, do troféu, mas sendo que ele, tá, não está nesse estado. Então isso é uma falsa avaliação. Tá? Não estamos falando aqui de otimismo. Tá? Ser otimista, né, é uma coisa. Ser otimista é você se olhar no espelho e estar disposto a melhorar tua condição do estado atual, né, se vendo como um vencedor. Isso é ser otimista. Agora, ser um narcisista é você não reconhecer teu estado, né, miserável que está, e achar que você merece, tá, uma posição, né, um galardão, tá, algo a mais, né, sendo que você não enxerga seus limites, ok? Bom, uma atitude a ser evitada: o sentimento de superioridade deve ser evitado. Lucas 18, 11 e 12 nos mostra alguém que se justifica a si próprio. Lembra do fariseu? Ah, Senhor, eu dou meus dízimos, dou minhas ofertas, eu oro tantas horas por dia, eu jejuo tantas vezes por semana. Eu não sou, né, como este, né, ele aponta, né, para aquele publicano. Se eu não sou igual a esse publicano, pecador. Tá? Essa é uma atitude de superioridade. Essa pessoa está se justificando a si próprio. E sabemos que a nossa justiça é Cristo. Não há nenhum mérito em nós. Fique claro, meu irmão, minha irmã,
tá? Que nós não nos chegamos a Deus com méritos. Ah, Senhor, eu estou pedindo e eu quero isso porque eu mereço, porque eu fiz isso. Não existe isso, tá? Não cabe isso dentro do plano da justiça de Deus. Nós merecemos algo, se merecemos algo, é em Cristo Jesus, pela sua justiça. Cristo é a nossa justiça. Então não há mérito. Nós oramos ao Senhor, mas é na pessoa de Jesus, é em nome de Jesus, tá? Nele que nos aproximamos de Deus, ok? Oramos, jejuamos, né? Você vai dar seu dízimo, né? Vamos dar suas ofertas, vamos sim, tá? Mas isso não nos dá mérito nenhum diante de Deus, tá? Esses são princípios, devem ser seguidos, tá? Mas nós recebemos algo de Deus por graça, pela justiça de Cristo. A arrogância é comum ao narcisista. O narcisista, quando se refere a alguém ou a algo feito por outro, sempre o faz com desprezo e pouco caso. Vê o outro como inferior. Deus resiste ao soberbo e a sua graça entrega aos humildes, né? Conforme Tiago nos fala no capítulo 4, versículo 6. Veja, esse sentimento, esse comportamento pode se manifestar, aflorar em determinado momento com qualquer pessoa, tá? Vai ter que ser administrada isto para não ficar um transtorno de personalidade. Lembra do caso dos discípulos, né? Diz a Bíblia que Jesus e os discípulos entraram no cenáculo e alguém deveria lavar os pés, né, das pessoas ali que estão reunidas. Mas Pedro, Tiago, João, cada um se sentou na sua cadeira e ninguém se atreveu a se levantar para pegar, né, a vasilha e trazer a água e lavar os pés. Cada um achava que eles mereciam que alguém os lavasse os pés, né? Eles se sentiam merecedores, eles se sentiam senhores e queriam um servo que os lavasse os pés, tá? E neste contexto que Jesus, tá, ele se levanta e ele, né, lava os pés, tá? E disse claramente: vós me chamais de Senhor e eu sou, mas, né, eu tenho lavado os vossos pés. Ou seja, lutem contra esse desejo de grandiosidade. E a melhor forma de lutar contra a arrogância é praticando os atos de humildade, os comportamentos humildes, ok? É um explorador de relações interpessoais. O narcisista é um explorador de relações interpessoais, buscando tirar proveito dos outros para atingir seus fins. Em outras palavras, o narcisista, ele se usa das pessoas, tá? Ele usa as pessoas para seu proveito, né, enquanto essas pessoas estão podendo lhe dar algo. Quando essas pessoas não têm condições mais de lhes dar algo, eles descartam essas pessoas. Então tiram proveito somente dos outros. E ao longo prazo, esse narcisista fica sem crédito com as pessoas. As pessoas acabam, né, se afastando e não mais querendo ajudar em nada esta pessoa. Essa pessoa, ela vai procurar, mas ela ficou sem crédito naquele ambiente onde estava. Aí às vezes a necessidade da pessoa mudar de ambiente onde vai morar. Bom, vamos para a parte 3, observando os traços de narcisismo. O perigo da síndrome do herói, tratando do narcisismo e apresentando a manifestação do caráter. Observando os traços de narcisismo, veja, o transtorno de personalidade narcisista pode ser observado já na adolescência, mas o diagnóstico preciso só será confirmado quando se apresenta na vida adulta. Eu coloquei a foto aí, né, do deus grego Narciso. Esse termo narcisismo, né, vem, né, de um contexto grego onde havia um deus, o Narciso, cujo nome no grego
vem da raiz narc, onde também nasce a palavra narcótico, ou seja, uma pessoa absorvida dentro de si, né? Entorpecida por si mesmo, tá? É dessa palavra narcs que vem justamente Narciso. Narciso era uma pessoa, né, que ela fica absorvida por sua própria beleza. E diz a história grega, né, que Narciso, tá, foi amaldiçoado, né, por alguns deuses, para que ele viva somente enquanto não olhar a sua própria imagem, tá? E este Deus, né, esse Deus grego, Narciso, tá? Ele vai à floresta, tá? Ele vai chegar lá e tem uma ninfa, né? A ninfa que se apaixona por ele. E essa ninfa era uma ninfa chamada Eco, tá? Ela é chamada de Eco. E a ninfa Eco, tá? Ela é amaldiçoada também dentro desse contexto da história grega, tá? Para repetir sempre as últimas palavras que ela ouve. Então, quando Narciso estava lá na floresta, a ninfa encontra ele, tá? E ele repete, ele fala, né? Quem está aí? E a ninfa Eco, ela repete a última palavra que ouve, quem está aí, né? E vai um diálogo assim, tá? Ele fala e ela repete, ela fala e repete, tá? E estão num mundo, né, absorvidos por esta ideia. Justamente o narcisismo é isso, tá? O narcisismo, ele não consegue enxergar os outros, ele sempre se enxerga a si mesmo e nos outros vê ele mesmo, tá? Então é um problema de transtorno. E nesse contexto, no meio da floresta, Narciso vê umas águas claras e ele enxerga a sua própria imagem, né? E a maldição dizia, né, segundo algumas histórias, né, dentro do contexto grego, que ele, quando olhasse a sua própria imagem, morreria. Então algumas histórias contam que ele ficou olhando tanto a sua imagem que quis abraçar ele mesmo e acabou afogando e morrendo, tá? Isso é uma história, né, do Narciso, tá? Então é um transtorno realmente de personalidade, onde a pessoa ela vive absorto, né? Vive só para si, dentro de si, tá? E não o seu mundo, né? Seu mundo na verdade é um mundo tão cheio de si, tá? Que é vazio de tudo, tá? E de todos. Vamos lá, o perigo da síndrome do herói. A síndrome de super-herói leva o adolescente a se enxergar como indestrutível, aumentando o risco de sua vida nesta faixa etária. Então, esse é um problema, né? Aliás, tá? Começa com algo natural. É bem natural, tá? Que todo adolescente, jovem, ele se julgue que ele pode alcançar algo que os outros não alcançaram na sua vida natural, tá? Isso faz parte, né, da adolescência comum, porque como eles não apanharam na vida, né, como eles ainda, vamos colocar assim num português mais claro, não quebraram a cabeça, né, em nada, tá? Aí eles acham que podem fazer tudo e acabam às vezes se machucando, tá? Isso é normal, mas a síndrome já ultrapassa, tá? Já faz correr riscos de vida, tá? Aí um perigo muito grande dessa síndrome. Tratando do narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista pode ser tratado com psicoterapia, ou seja, a pessoa precisa se entender quem ele é, tá? Precisa saber onde está, né? Precisa se conhecer a si mesmo para depois tratar-se. Então a psicoterapia vai ajudar isso. As pessoas que sofrem de enfermidades não biológicas, tá? Eu quero dizer, né, enfermidades da alma e espírito, tá? São enfermidades psíquicas, tá? Quer dizer que não é palpável, tá? É da parte invisível, tá? Essas pessoas não gostam de aceitar que precisam de tratamento. Eu estou esclarecendo isso aqui, meus amados irmãos,
Porque alguns, por verem o tema enfermidades da alma, eles acham, às vezes se entende, como se só essa parte da alma ficaria com esse tipo de problemas de enfermidades. Não é bem assim, tá? Nós, seres humanos, nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, e os três são um sistema, tá? Então não tem só a alma ficar angustiada, tá? O espírito também fica, tá? A Bíblia nos mostra, tá, que a alma também, assim como o espírito, adoram a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Veja que é a alma que está adorando ao Senhor, tá? Ou o meu espírito está angustiado. Veja, o espírito está angustiado. Então não podemos, não vamos fazer confusão. Você simplesmente vai entender com enfermidades da alma como enfermidades da parte não biológica, tá? Isto é, alma e espírito. Amém? Apresentando a manifestação do caráter. Quando uma pessoa usa seu corpo a fim de obter satisfação sexual e chega a ignorar o cônjuge, é uma prova de que o narcisismo invadiu a sua vida sexual. Ou seja, tem pessoas, nosso autor coloca isto, tá? Que por amarem tanto os seus corpos a si mesmos, que chegam a ignorar o cônjuge, satisfazendo a si próprios, com os seus desejos sexuais, tá? Isso está contra a palavra. Em 1 Coríntios 7:5, na versão King James, nos traz a seguinte tradução: não vos negueis um ao outro, tá? Na corrigida diz: não vos defraudeis, ou seja, não tire do que é próprio do outro. Não vos negueis uns aos outros. Para quê? O porquê, tá? Paulo, ele explica, tá, que quando há isto, se está dando espaço a Satanás, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Veja, a relação sexual é colocado por Paulo como uma arma espiritual contra Satanás. Então, a relação sexual não é colocada só como um prazer carnal, mas sim como uma atitude espiritual para que Satanás não vos tente. Então, que Deus ilumine o entendimento de cada um, para que enxergue o lado, tá, que é espiritual mesmo na relação. Concluindo, meus amados, o transtorno de personalidade narcisista é mais presente do que imaginamos, Lamentavelmente, nesse mundo que nós estamos vivendo, tá, do século 21, onde o egocentrismo está tendo um avivamento, é o eu no centro, tá? Tem pessoas, mesmo dentro do mundo eclesiástico, do mundo igreja, tá? As pessoas gostam de ser adoradas, endeusadas, tá? E gostam de ser servidas, e oprimir os outros. É uma pena, mas nós que somos servos de Deus, você que está servindo a Deus, tá? Fique tranquilo, tá? Você simplesmente vai ajudar essas pessoas a se encontrar, Vamos ter paciência, vamos ajudar essas pessoas a se libertarem desses transtornos de comportamento. Bom, mostramos o que é transtorno de personalidade narcisista, ensinamos como conviver com o transtorno de personalidade narcisista e apresentamos os traços do transtorno de personalidade narcisista. Ok? Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e inscreva-se em nosso canal. Não esqueça, inscreva-se, porque senão todas as vezes você vai estar procurando, onde está o canal. Inscreva-se, tá? Aí fica mais fácil para você. Sim, dá uma curtida, tá? E uma compartilhada. Amém? Compartilhe, por favor, abençoe as pessoas, tá? Com esta vídeo aula. Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus e uma excelente escola dominical para vocês.